Beleza, deixa eu ver qual que é o próximo tema que vocês perguntaram aqui. Então, para quem entrou um pouquinho atrasado, eu faço live todo domingo, 6h35, e essa live de hoje eu soltei nos stories de ontem uma caixinha de pergunta para vocês me sugerirem alguns temas para eu falar hoje com vocês. Então eu estou tentando falar sobre a maioria dos temas que forem possíveis, fazer pequenos blocos sobre diferentes temas. Eu falo um pouquinho sobre o tema e depois a gente abre para algumas perguntas sobre esse tema. Perguntas que não são do tema, manda lá na caixinha, manda no direct, eu respondo o tempo todo, o dia inteiro, nunca deixei de responder ninguém. Mas daí assim, se eu focar nos temas eu consigo deixar a live mais interessante para quem for ver depois, para a pessoa sabe que vai entrar aqui e vai ver sobre dor, sobre isso, sobre aquilo, sobre o que estava prometido. Então vou responder aqui ao vivo as perguntas que tenham relação com o tema. Se não tiver relação com o tema, me pergunta depois na caixinha, no direct, em algum local eu respondo lá sem problema nenhum. A Rosilene Tavares pediu para eu conversar sobre o processo de busca e espera pelo diagnóstico e o sofrimento que os pacientes têm com isso. Então, existem até um tema que eu já fiz um post, que é para o paciente desistir de querer ter esclerose. Eu fiz esse post com muitas aspas, porque eu sei que ninguém quer ter esclerose múltipla. Mas a esclerose ela é uma doença que, com o passar da medicina, se tornou uma doença que mudou um pouquinho do normal, porque quando a gente estuda na faculdade, na graduação, na própria residência, a gente sempre escuta assim, a clínica é soberana, a clínica é soberana, a clínica é soberana. E o que isso significa pra gente? Que se o paciente tem sintomas de uma doença, por mais que o exame dele dê negativo, tem que acreditar que ele tem essa doença. Mas isso não vale tanto para a esclerose, porque a esclerose se tornou uma doença muito, muito, muito dependente da ressonância magnética. A ponto que a gente consegue praticamente excluir um paciente e falar assim, você não tem esclerose com certeza absoluta se a ressonância dele não mostrar as lesões. Por mais sintomas que ele tenha, por mais dores que ele tenha, por mais cansaço que ele tenha, por mais fadiga que ele tenha, por mais tudo que ele tenha. Se o paciente não tem lesões na ressonância, ele não preenche critérios internacionais de McDonald para esclerose múltipla. Ou seja, ele não tem esclerose múltipla. Então, o processo pelo diagnóstico ele é doloroso para os dois pacientes. Para aquele paciente que tem uma primeira lesão, que tem uma primeira mancha, que tem um primeiro surto, e começa a investigar, fazer exame, fazer consulta, e daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, crava o diagnóstico de esclerose, é doloroso de uma maneira. Mas eu acho que talvez pode ser até mais doloroso para aquele paciente que tem um monte de sintoma, que tem fadiga, cansaço, dor, esquecimento, memória, visão, bexiga, tudo que a gente conhece da esclerose, mas ele vai lá e faz ressonância da normal, vai lá fazer ressonância da normal, vai lá fazer ressonância não tem nada. E daí que eles falam, putz, isso é coisa da cabeça, isso é ansiedade, depressão, fibromialgia. Então eu acho que às vezes é mais doloroso esse processo de diagnóstico para o paciente que tem sintomas, mas não encontra o diagnóstico de esclerose, do que o paciente que tem sintomas, encontra o diagnóstico, parte para um tratamento e muitas vezes vive até melhor do que vivia antes. Então, a Rosilene pediu para falar sobre esse processo de diagnóstico, então não é simples, a partir de sintomas tem que consultar, tem que fazer exame, mas uma sugestão que eu sempre dou para pacientes, para pergunta do Instagram, por mais sintomas que você tenha, que você ache que é esclerose, que seu médico ache que é esclerose, se a ressonância bem feita não acusou nenhuma lesão, a gente tem que esquecer um pouco o diagnóstico de esclerose, deixar ele de ladinho e rever seu caso do zero, investigar outras doenças. Tem muitas outras doenças que podem causar sintomas que confundem muito com a esclerose múltipla. Até porque o diagnóstico de esclerose é um diagnóstico de exclusão. Para você dar um diagnóstico de esclerose, faz parte dos critérios você excluir obrigatoriamente outras doenças. Então, antes de você cravar uma esclerose, você tem que excluir HIV, sífilis, vitamina B12, reumatismo, infecção isso, tuberculose aquilo. Muita coisa tem que ser excluída, inclusive é os requisitos lá da saúde na hora de pedir remédio, que esses exames estejam normais. Então, esse é meu comentário sobre o processo de diagnóstico. Vou ver o que vocês têm de perguntas sobre o processo de diagnóstico. Doutor, as lesões... Elisângela Rocha, as lesões podem aparecer mesmo sem surtos? Sim. Inclusive, às vezes a maioria das lesões aparece e nem deu sintoma, nem deu surto. No primeiro diagnóstico, quando a gente descobre a doença, muitas vezes a gente já olha a ressonância e já tinha um monte de lesão antiga que nunca deram surto no paciente.
E às vezes quando a gente acompanha o paciente, eu pego o paciente para acompanhar o paciente, tá aqui, toma teu remédio, volta daqui 6 meses com uma nova ressonância. E o paciente volta numa consulta daqui 6 meses com uma nova ressonância, e eu pergunto, tá tudo bem, paciente? Tá ótimo, tô sentindo nada, o remédio tá perfeito, doutor, tô muito bem. E eu olho a ressonância, cheio de lesão nova. Apareceram lesões novas, em áreas cerebrais que não têm função, em áreas cerebrais que o seu corpo conseguiu se adaptar tão rápido que nem te deu sintoma, mas apareceu lesão nova. Então é super comum aparecer lesão nova na ressonância, mesmo sem dar sintoma, mesmo sem dar surto, e também significa que seu tratamento não está otimizado, que seu tratamento não está perfeito, porque pode ser só questão de tempo ou questão de sorte para uma próxima mancha cair numa área importante, cair numa área nobre, e aí sim dá sintoma, e aí sim dá surto. Então, lesões novas na ressonância, mesmo sem sintoma, podem ser um sinal de alarme, um sinal para você trocar o seu tratamento por alguma coisa mais eficaz. Chris Wan, meu médico disse que o que eu tenho é coisa da minha cabeça, mas não olhou minha ressonância. O que tu acha? Olha, é impossível a pessoa afirmar que é coisa da cabeça. O que seria coisa da cabeça? Ansiedade, depressão, essas coisas assim? Que seria coisa da cabeça, sem olhar um exame antes. Vai que tu tem um mancha da esclerose, vai que tu tem um tumor na cabeça, vai que tu tenha qualquer coisa. Não pode dizer isso sem olhar um exame. Todo surto vai gerar uma nova lesão? Cris Soares. Isso é interessante, Cris, pelo seguinte motivo. A princípio, sim, porque um surto significa um novo ataque do seu sistema imune contra o seu cérebro. Essa região que foi atacada vai gerar um sintoma, e a região que foi atacada vai deixar uma manchinha nova na ressonância. Mas nem sempre isso acontece. Eu já vi com pacientes meus, e já ouvi muitas vezes, o paciente ter surto, que é sintomas, e fazer uma nova ressonância e não ter tido nenhuma mudança com a ressonância antiga. Por alguns motivos. É possível que o ataque tenha sido tão microscópico e milimétrico que a ressonância não teve capacidade de detectar esse ataque. A ressonância tem uma capacidade, geralmente ela pega lesões a partir de 2, 3 milímetros e faz às vezes cortes entre um nível do cérebro e outro, são cortes que ela vai fazendo. Às vezes esses cortes são muito grossos e pula a lesão, pula a mancha. Então, mesmo que o paciente tenha sintoma, às vezes a ressonância não pega essa mancha que acabou de acontecer. E eu já vi isso sim, numa segunda ressonância mais delicada, com cortes mais finos, a gente encontrou a mancha causadora. Ou então, ou a mancha existe e não foi detectada pela ressonância, ou a mancha não existe e não vai ser detectada nunca por nenhuma ressonância, porque o ataque foi muito milimétrico, muito pequeno, muito microscópico, que também pode acontecer. Então sim, é possível a pessoa ter sintomas de surto, fazer uma ressonância e não ter nada novo na ressonância, mas mesmo assim eu sou favorável que a gente faça a pulsoterapia desses pacientes, porque na presença de sintomas, mesmo com ressonância normal eu digo que não teve nenhuma evolução com uma ressonância antiga, vale a pena fazer a pulso para melhorar os sintomas sim. Bianca Lima, 1 ano que iniciei o ocrelizumab e ainda não percebo muito efeito. E tá tudo bem, é assim mesmo, Bianca. O início de um tratamento, de uma medicação como o Ocrevus, ele geralmente não entra com a promessa de que você vai melhorar usando ele, que você vai sair melhor do que você entrou. A principal promessa de qualquer tratamento da esclerose é não deixar as coisas piorarem daqui em diante. Então, se você não percebeu muito efeito, porque você está igual, tá tudo bem, tá fazendo a promessa dele. O que o Ocrevus te faz é não deixar você ter novos surtos, novas manchas, novas lesões, novos sintomas ou novas progressões. Se você tá estável, tá ruim, mas tá estável, ele tá fazendo o que ele promete. Ele não promete melhorar o passado, ele promete te proteger daqui pra frente. Isso é praticamente todos os remédios são assim. Raquel Fulini, doutor, eu tenho lesões na ressonância, mas passei com o médico e ele disse que eu começar o tratamento eu vou ficar pior. Então não começou o tratamento. Não existe isso. Se você tem esclerose múltipla confirmada por critérios e por ressonância, 100% dos pacientes com esclerose múltipla devem ser tratados com medicação. Não tem nenhum paciente com esclerose que eu fique tranquilo deixar ele sem tratamento. Tem que ver se as suas manchas na ressonância, suas lesões na ressonância são mesmo lesões de esclerose, ou são lesões de enxaqueca, lesões de microangiopatia, lesões de outra coisa. E o jeito que ele te explicou foi isso, não vamos tratar porque talvez não é nem esclerose, mas se tu tiver esclerose mesmo, tem que tratar.
Sônia, doutor, o que é CIS? Sônia Mas. CIS, C-I-S. CIS chama-se Síndrome Clínica Isolada. CIS é o nome que a gente dá para um paciente que teve o primeiro surto, que tem uma lesão na ressonância e teve um surto. Basicamente é isso. Um surto com uma lesão na ressonância. Isso é CIS, que é uma síndrome clínica isolada. Para ser esclerose, ou tem que ter tido 2 surtos, ou tem que ter tido um surto com muitas lesões na ressonância. Pelo menos 2. Mas sim, um surto e uma lesão, a gente chama de CIS. Um surto com 2, 3, 4 lesões, geralmente é esclerose. Mas um surto pode ser uma neurite óptica, pode ser uma mielite, pode ser uma lesãozinha única no cérebro. Um surto, um sintoma com uma lesão, chama de CIS. Se tiver o segundo surto com segunda lesão, virou esclerose múltipla. Então a CIS é tipo uma pré-esclerose, digamos assim. Qual a relação com o vírus da herpes? Da herpes, a princípio, não tem, mas o que tem em relação é com o vírus Epstein-Barr. A gente acredita que o vírus Epstein-Barr seja um gatilho importantíssimo, necessário, quase que obrigatório para a pessoa desenvolver esclerose múltipla. Como se hoje em dia até os maiores estudiosos falam que não existe esclerose múltipla sem ter tido contato prévio com Epstein-Barr alguma vez na vida. Tanto é que essa informação veio a partir de estudos e surge principalmente uma promessa para uma vacina para o Epstein-Barr, a gente conseguir proteger as próximas gerações da esclerose, não deixar as próximas gerações desenvolverem esclerose, e também, talvez, investigar alguma linha de tratamento que envolva o Epstein-Barr, que já existe também, que é o AT99, AT199, que foi um vídeo que eu fiz lá no começo do YouTube. Cíntia Carraro, e quando não tem novas lesões na ressonância, mas o caminhar piorou, o que fazer? Cíntia, isso parece muito a definição da progressão silenciosa. Então existe 2 jeitos que vocês podem piorar na esclerose. Jeito número 1 é com surtos. Um surto novo, que é o que vocês já conhecem. Putz, de um dia pro outro meu braço ficou ruim, de um dia pro outro minha perna ficou ruim, de um dia pro outro parei de enxergar. Fez uma ressonância, tem manchinhas novas. Isso é um surto. Esse é um jeito mais normal de piorar na doença. E o segundo jeito de piorar na doença é com a progressão silenciosa, que é uma piora da doença lenta, progressiva, silenciosa. Eu falo para os pacientes que é como se fosse envelhecer mais rápido. Geralmente não mostra lesões na ressonância, mas o paciente vem no meu consultório de 6 em 6 meses, cada vez pior. Doutor, tô pior, tô mais lento, tô caminhando menos. Doutor, tô pior, tô mais lento, tô caminhando menos. Doutor, nunca precisei de bengala, agora tô precisando, tô mais difícil para caminhar, tô mais desequilibrado. E a gente olha a ressonância, não tem mancha nova, não tem mancha nova, não teve surto. Isso é a progressão silenciosa. Se você acha que se encaixa nisso, tem que falar com o seu médico, falar que você acha que está tendo a progressão silenciosa, para que faça um ajuste de tratamento, porque algumas poucas medicações conseguem ajudar os pacientes que têm progressão silenciosa. A maioria dos remédios que vocês conhecem para esclerose não ajuda na progressão silenciosa e só ajuda a proteger de surtos. Jennifer, progressão da esclerose do jeito que eu falei agora, avaliando o IDSS nas consultas se os sintomas estão piorando. Márcia Linda Vicente, doutor, como eu vou saber se tem alguma mancha na minha ressonância? Meu médico não falou nada. Ou a gente pergunta pro médico na próxima consulta, chega lá, médico, vim aqui porque eu quero saber se eu tenho manchas. Me mostra. Ou talvez procurando na própria ressonância, então eu tenho alguns vídeos no meu perfil que eu ensino vocês a encontrar as próprias manchas. Então pega lá o meu vídeo, pega a sua ressonância e fica lado a lado e vai encontrando. Ou olha no laudo, me escreve o laudo lá no direct, na caixinha, que eu te falo se isso é uma lesão ou não. Mas geralmente no laudo, quem tem lesão de esclerose vai estar mais ou menos assim, abre aspas. Focos de hipersinal em T2/flare, ovalados, ovoides, perpendiculares ao corpo caloso, sinal da veia central, ao redor de espaços perivasculares, envolvendo as fibras em U corticais, pelo menos de 3 milímetros. Geralmente vai ter alguma coisa desse sentido escrita. Não, se tiver escrito assim, inespecífico, se tiver escrito microangiopatia, se tiver escrito migrânia, provavelmente o radiologista acha que não é esclerose, que é alguma outra coisa, como enxaqueca, por exemplo. Leno Strani, tu considera importante fazer aquele exame do neurofilamento? Em geral, não, por alguns motivos. É um exame muito restrito ainda a São Paulo, basicamente, é só lá que tem. É caro.
e a informação que ele nos dá, por enquanto, não é muito útil. Existem alguns poucos pacientes que podem sim ser útil fazer o exame de neurofilamentos. Pacientes que estão tendo sintomas atrás de sintomas com ressonância normal. E a gente quer ver se isso é uma piora da esclerose ou se é algum outro motivo. Fazemos o neurofilamento. Se for uma piora da esclerose, o neurofilamento vai aumentar. Porque o neurofilamento é como se fosse um pedacinho do neurônio que desce pro sangue. Se for alguma outra coisa, ansiedade, depressão, fibromialgia, qualquer outra coisa, causando sintomas no paciente, provavelmente neurofilamentos vai dar bom. Dá para usar também neurofilamentos em pacientes com suspeita de progressão silenciosa. Então, acabaram de perguntar aqui duas pessoas. Minha marcha tá pior, meu caminhar tá pior, mas minha ressonância tá sempre sem lesões novas. Fazemos neurofilamentos. Junto da ressonância, cada 6 meses, podemos fazer neurofilamento. Se ficar subindo, indica um processo de neurodegeneração silenciosa. Não está acusando na ressonância, mas pegamos pelo neurofilamento. Então, de maneira geral, eu não uso, mas tem pouquíssimos casos em pontuais que ele pode ser útil. Eu vou trocar de tema porque eu não consegui ver tanta coisa aqui. Vou falar a última pergunta. Progressão silenciosa quer dizer que está tendo falha terapêutica com a medicação usada? Sim. Falha terapêutica pode ser lesões novas na ressonância, surtos novos ou progressão silenciosa. Então é possível sim considerar como uma falha terapêutica da medicação atual. As lives que eu faço nos domingos não ficam mais salvas. Antigamente eu salvava elas no Insta e no YouTube. Mas agora as lives voltaram a ser lives. Quem quiser me usar aqui tem que vir ao vivo mesmo. As lives só ficam salvas na minha comunidade. Eu tenho uma comunidade fora do Instagram, em que eu tenho já uns 150 pacientes que estão lá comigo, que a gente tem grupo de WhatsApp, a gente faz encontros como esse, todo mundo de câmera aberta, uma vez por semana, em que eu entrevisto alguém, eu falo sobre algum assunto, eu tiro dúvidas, ou eu trago um profissional convidado. Inclusive a gente vai ter, nos próximos 6 encontros, um sexólogo vindo tirar dúvidas, um enfermeiro falar sobre programas de suporte ao paciente, aula de dança do ventre, tô esquecendo, o que mais? Vai ter um evento com um nutricionista, com um fisioterapeuta e com um advogado. Já teve de um advogado sobre processar o convênio, e agora vai ter com um advogado sobre benefícios previdenciários, INSS, aposentadoria, tudo isso. São os próximos encontros semanais, até dia 11 de janeiro, são esses, todas as quartas-feiras, os encontros que a gente vai ter na nossa comunidade fechada. Além desses encontros acontecerem, temos grupo do WhatsApp. Essa live que eu fiz hoje vai ficar salva só para eles na comunidade também. Quem quiser ver ao vivo, vê ao vivo aqui, mas o reprise é só na nossa comunidade. Aqui a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, camiseta da comunidade, um monte de outras coisas que eu vivo postando nos stories também, e vocês encontram o link lá no meu perfil. Então, muito bem, pelo vídeo de hoje é isso. Nos vemos ao vivo de novo quarta-feira agora, para quem está na comunidade, temos a nossa live com a enfermeira. Quem não está na comunidade, nos vemos no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui no mesmo canal, para tirar dúvidas. Eu vou ver se eu vou fazer um convidado, se eu faço esse esquema de novo, tirar dúvidas, que eu acho que é legal esse esquema de tirar dúvidas. Para entrar na comunidade, é só clicar lá no meu perfil em algum local, você encontra lá no meu nome tem lá meu perfil, tá escrito lá Te Ajuda a Viver Melhor com a Esclerose Múltipla, é só clicar lá, ou nos meus stories, todo dia eu posto a comunidade. E é isso, vamos todo mundo jantar, sei que Portugal tá tarde, o Brasil já tá na hora da janta. Nos vemos por aí, as perguntas que eu não respondi, me mandem na caixinha, me mandem no direct, me mandem por algum local. Eu tentei focar só nos temas da live para não dispersar muito. E é isso, precisarem de mim, sabem como me encontrar. Nos vemos por aí, até domingo que vem. Tchau!